podcast a gente trazer semanalmente ou quinzenalmente algum profissional da área e com uma notória experiência, como no caso do Parreira, né, para trazer atualizações, para a gente começar a discutir mais esse assunto da norma de desempenho, que é tão importante para a construção civil brasileira, e eu acho que é pouco discutida, né? Eu acho que é bem discutida em alguns comitês, né? Quando a gente fala aí de acústica, então, o engenheiro acústico aí se reúne e fala, o pessoal da térmica agora está com mais ênfase também, depois da atualização de 2021, mas tem muitos critérios aí que são deixados de lado, mas tem a mesma importância que outros, né? Então, é a ideia a gente sempre trazer à tona e com a experiência dos profissionais aí a gente conseguir compartilhar o máximo possível de conhecimentos. E hoje, então, está aí Marcos Parreira, auditor, consultor, desde os primórdios até hoje em dia. E aí, Parreira, te apresenta aí. Tá bom, Lucas. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Agradeço a todos aí pela presença. Vamos fazer aqui uma conversa aí com relação à norma de desempenho, de edificações. Primeiro, me apresentar, meu nome é Marcos Parreira, eu sou engenheiro civil de formação, sou também auditor líder de 9001 e TBQPHCA, que já trabalho nessa área há 18 anos. Eu trabalho como auditor externo, hoje eu trabalho como auditor contratado da SS Certificadora, né? Trabalhei durante 13 anos no Bureau Veritas, que é uma certificadora também que atuava na área, né? Tem uma quantidade boa aí de auditorias em construção civil, né? Mais de 1.500 HDs como auditor externo e como auditor interno também. Já tem uma carga, né, razoável. Estou aí muito pré-serviço de auditoria interna para diversas construtoras, né? Então a gente está no mercado aí rodando e viu como que foi o nascimento, né, da norma de desempenho com relação aí desde a sua implantação até hoje, né? Nós estamos aí vai fazer 12 anos, 12, né? 13 para 25, 12 anos. E é uma norma que vem sendo comentada desde o final da década do ano 2000, postergada algumas vezes a sua publicação, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. O Douglas me convidou, agradeço ao Douglas também pelo convite, né? O Douglas é um partidário aí da 15575, né? Tem um site muito bacana da norma, chama Nossa, Portal Norma de Desempenho, né? E aí nós discutimos esse tema, eu pensei em falar um pouco da evolução, né? Associada aí com auditorias, né? Com análises feitas pelas construtoras, tanto na questão da contratação, como da análise também de relatórios, né? Para a gente tentar... Boa noite, a gente tentar aí fazer um cenário desse tipo, tá? Nós tivemos um último podcast, foi mais ligado à relação ao PDQ-PH-SEAC, né? A norma de construção civil. Hoje nós vamos tentar ver mais dessa evolução e como que está o cenário, né? Como que hoje a norma de desempenho ela já passou por revisões, né? Então, como que está hoje, assim, até por percepção, tá, gente? Não é nem tem muitos números, não, tá? O data Parreira aí. Já compartilha a tua apresentação aí, já estás apresentando, já está compartilhando aí para... Tá. Consegue compartilhar aí? Eu comparo na janela, tela cheia, janela, né? Aqui, ó. Vamos compartilhando. Bom, pessoal,
Está dando para ver aí? Pode seguir, tá certinho. Então, a norma de desempenho, ela já começou, é uma norma de desempenho de edificação que já era, ela na Europa já vinha, né, a implantação, a preocupação com o desempenho da edificação há mais anos, né? E aqui no Brasil começou a discutir isso a partir depois do ano 2000, né? Então, em 2004 teve um projeto, teve até uma publicação já das partes da norma pela BNT. Antes focava edificações de 5 pavimentos, né, até 5 pavimentos. Em 2008 chegou a ser publicada, nessa parte de 5 pavimentos, aí ela foi postergada, tá? Porque teve uma discussão, se alegou na época, né, que as construtoras não estavam preparadas e foi muito desenvolvida, muito meio acadêmico, né? Então ficou com alguns requisitos. As construtoras entendiam que eram tanto quanto inexequíveis, né? Até mais custo, né? E estava começando Minha Casa Minha Vida. Nessa época ainda era muito par, né? O programa de arrendamento. E aí depois a Caixa passou a trabalhar com Minha Casa Minha Vida. E foi, né? Foi se levando até que em julho de 2013 ela foi publicada, as 6 partes, né? E sem limite de pavimentos. Antes eram 5 pavimentos, agora podia ser qualquer tipo de edificação residencial, né? Então foi publicada em 2013, aí começou a rodar, né? Para projetos protocolados até após essa data, até 180 dias após essa data. Ela tinha um prazo. Depois teve uma emenda em março de 2021, que aí entrou uma alteração forte na parte de desempenho térmico, né? E aí, em setembro de 2021, foi feita uma nova publicação de 5 partes, menos a parte 2, que continuou na versão 2013, que é a parte de desempenho estrutural. E teve agora, ano passado, a revisão da parte 1, que é a versão 2024, que fez um alinhamento aí com a norma de garantias, né? A NBR 17170, porque não existia uma norma brasileira de garantias. Como que eram as garantias antes? Era o manual do Sinduscon, que era a fonte, né, de tempo de garantia, né, para os diversos sistemas. Depois passou a ser a tabela D1 da parte 1 da norma de desempenho, na versão 2013, em 2021. Aí, em 2024, agora é a norma de garantias e a norma de desempenho referencia essa norma. Tá? Então, desde dezembro, né, Ô, Marcos, se permitir, eu vou compartilhar aqui a tela até para nós discutir um pouco essa questão das datas, né, que eu acho que é bem importante e pode gerar bastante confusão, né? Me permite aqui? Sim. Então, quando a gente teve lá no início, né, a norma de desempenho publicada lá em 2013, deixa eu abrir aqui. Está aparecendo a parte 2, né? Uhum. Aqui no canto direito tinha, né, a data, a 4ª edição, 19 de fevereiro de 2013, válida a partir de 19 de julho de 2013. É uma observação, 19 de julho é meu aniversário, então já fica gravado aí, ó, data de publicação da norma de desempenho, aniversário do Douglas, tem que mandar um parabéns para mim. E, né, 2021 teve uma emenda, e as emendas, aí teve a complicação. Na época eu até mandei e-mail para a BNT, incomodei eles pra caramba para tentar adivinhar o que era os assuntos. E nunca veio uma informação correta, assim, né? Então, essa daqui é a parte 23 de 24, então é a norma de desempenho atual, né? A parte 1, né? Parte 1. Essa aqui é a emenda de 2021. A emenda é de dia 30 de março de 2021. E diz aqui que a partir de 180 dias se aplicaria ela. Então, está aqui a aprovação, 2021. Então, após protocolado no prazo de 180 dias, tem que aplicar essa emenda. Só que aí foi publicado depois a parte, foi tirada a emenda, né, foi colocada na norma de desempenho, foi publicada uma nova edição, e veio aqui com outra data, 23 de janeiro de 24.
e continua com esse negócio de 180 dias. E agora, qual é a data, né? Na verdade, foi setembro de 21, né, Douglas? Ah, não, esse aqui é de 24, pior ainda, desculpa. Que Essa aqui parte 1, só a é parte 20, 1. 29 do 9 de 21. Então, 29 do 9 de 21 ou 29 do 3, que era da emenda. Aí a BNT me respondeu que, ó, tem que é 180 dias a partir da data da publicação, que é essa data aqui, 29 do 9. Então, mais, né, essa data aqui é só 180 dias após a data da emenda. Então, pode gerar essa confusão. E agora teve a versão 2024, né, está aqui 23 de março de 2024, que só mudou o anexo D, que agora está referenciando a 1770, mas continua com 180 dias aqui. E aqui bota ainda 2021. Então, eles não atualizaram os textos, né? Eles simplesmente tiraram o anexo D e botaram onde estava anexo D, NBR 1770. Então, essa questão das datas aqui, eu tenho bastante medo de dar muita discussão, sabe? Por que é importante isso? Porque, por exemplo, desempenho térmico, tem duas versões, 2013 e 2021, né? Acústico também teve algumas mudanças. Então, térmico, se você faz pela versão de 2013, é muito mais simples que a 2021. Com certeza. Tá? Então, se você tem um projeto que foi protocolado, aí eu entendo o seguinte, a partir do momento que entrou em setembro de 2021, sobrepõe as emendas. Então, para mim, a data é setembro de 2021. Já que a BNT não respondeu, né? Nós ficamos um pouco nessa. Aí contaria a partir de março, 180 a partir de março de 2022. Então, até lá, poderia fazer na versão 2013 o desempenho térmico, por exemplo. A parte do desempenho térmico, o principal problema é a questão do nível intermediário e superior, né? Hoje, para conseguir um intermediário superior, tem que ter um projeto realmente feito para aquilo, né? E antes não. Antes a gente tinha, era bem comum ter desempenho superior, intermediário em qualquer projeto, né? E o cálculo é muito mais complexo. Então, a partir de... Como agora já está afastando, né? 2025, sim, já tem poucos 2013, mas ainda existem, né? Então, essa questão da data tem um pouco... A norma de desempenho ficou... confusa, né? Ficou confusa. E ela ainda referencia dentro dela algumas normas prescritivas que estão obsoletas também. Esse é outro cuidado que nós temos que ter. Quando lê as normas prescritivas dentro dela, sempre volta lá no catálogo da BNT e olha ver se não foi atualizado ou até é excluída, né? 718, que é de cerâmica, que está referenciada e já foi dividida em mais de 20 partes, né? Então, essa questão das datas é um pouco... Tem que ter um cuidado, né? Então, pode voltar a apresentar. A apresentação? Pode voltar a apresentar aí. Tá aparecendo a mim? Não, volta, compartilha de novo. Retomar. Certo. Se tiver dúvida, fica à vontade. Pode chamar dúvida, comentários, né? Então... Na seta não vai? Pronto. Então, tem essas versões, vocês estão vendo aí? Uhum. Tem essas, eu estou meio... Eu fiz no campo, eu estou um pouquinho perdido. No campo, estamos conhecendo. Então, teve essa versão de 2004, desempenho de edifícios habitacionais até 5 pavimentos. Depois, 2008, de novo, até 5 pavimentos. E depois, já entrou a versão, já estamos na 2021. Tá? Parte 1 é 2024, parte 2 2013, e a 456, 3, 4, 5, 6 estão na parte na 2021, na versão 2021. Bom, aí veio... Então, o que acontecia, né? Quando ela entrou em 2013, aí começou a falar, né? Os auditores, a turma que audita a PBQPH, ficava com dúvida, as consultoras também com dúvida, tirando, assim, que eu me lembro na época, né? As grandes construtoras, elas que já tinham alguma pesquisa, né, em cima disso, da norma de desempenho, estavam fazendo, a maioria não sabia nada, né? Eu tinha casos de auditoria, eu tinha as normas, né? Eu passava minhas versões de PDF para a empresa, mas eu mesmo também não sabia muita coisa. Então, era assim,
a gente não sabia muito o que pedir, né? As certificadoras também, não, pelo menos a que eu trabalhava, né, na época, não tinha uma orientação clara do que se pedir sobre a norma de desempenho, né? E é complicado, né? Você solicitar uma evidência de auditoria de um assunto que você não domina, não é nem dominar, não saber praticamente nada, né? E que é uma coisa de acústica, e os ensaios na época eram muito caros, né? Muito caros. Então, essa é uma das questões da evolução, né? Então, o início, os consultores sabiam pouco, os ensaios eram caros, e os auditores também sabiam pouco, né? Então, não tinha tanta cobrança. Aí entrou a versão 2017 da norma do PBQPH-SEAC, né? O PBQPH é o programa, o SEAC é a norma, né? E entrou em 2017. Aí que começou a movimentação, né? A movimentação para valer. Então, nessa versão, passou-se a referenciar principalmente na parte de projetos, né? No item. Na época ainda era o 7.3, que ela não estava alinhada com a 9.000 2015. Então, no 7.3, hoje o 8.3, né? Passou a exigir a questão do perfil de desempenho de identificação, referência à própria, né, citação da 15.575, alguma coisa ali em suprimentos também, né, que os projetistas tinham que ter, quando era de edificações residenciais, tinham que citar lá nos contratos, né, os requisitos da norma de desempenho. Então, já começou. E passou também a exigir um treinamento de 24 horas aula para os auditores, né? Então, os auditores todos foram correr atrás dos treinamentos. Teve certificadora que contratou especialista. Eu, na época, eu fiz o Sinduscom aqui de Belo Horizonte, né, conta própria. Então, né, fez essa exigência. E aí começou para valer a pegar a questão da norma de desempenho, né? Porque realmente não se tinha pouquíssima coisa, só consultora de grande porte, né? Eu audito uma desde 2010, aí lá já tinha, né, uma área mais destinada a isso. Então, enquanto não entrou essa versão do SEAC, realmente a norma de desempenho ficou num limbo, né? O SEAC trouxe luz à norma de desempenho, né? Hã? O SEAC trouxe luz à norma de desempenho, né? Se fosse ela, ainda estaria no limbo. Realmente, ele que trouxe, né? Então, quem movimentou primeiramente foi ele, né, para valer. Vamos começar agora. Aí começaram também, né, os Sinduscons também se mobilizar. Aqui teve um congresso muito bom, em setembro de 2016, acho, né, um pouquinho antes dessa entrada, mas já estava prevendo, né, que ia entrar. Então trouxe um monte de gente, todo o Brasil, veio muita consultora, participou, foi no Minas, né? Então começou a mexer, né? Então, a partir de 2017, a coisa começou a rodar bem. Em cima disso, o que começou a trazer de melhoria, né? O que a gente passou a perceber de antes e depois da norma de desempenho? Melhorias materiais. Então, deu-se uma maior atenção ao PSQ, ao Programa Setorial da Qualidade, né, que é um programa do PBQPH, que está dentro do PBQPH, do CIMAT, né? Então, o SEAC, CIMAT e o SINAT. Sistemas inovadores, materiais e a avaliação de conformidade de construtores. Então, maior atenção ao PSQ. O que é esse Programa Setorial da Qualidade? É um programa, as entidades aí, os fabricantes de determinados produtos, eles criam, né, umas associações e passam a fazer ensaios nos produtos, né? Exatamente. O PB Forçou também para começar a entender, né? Nessa época aí. Então, os materiais passou-se a ter, né, até a própria Caixa também, né, lá nos encargos dela, passou a exigir também que se comprasse materiais PSQ, se o material não fosse participante do Programa Setorial da Qualidade, apresentar registro de ensaios, né? Então, uma preocupação com os materiais. Aumento de oferta de materiais, né? Também teve mais fabricantes. Um setor que isso é bem perceptível, o setor de portas, né?
Tem até um programa específico, é o PSQ-PME, né, de porta de madeira. Maior preocupação com as normas prescritivas, né, eu falo que eu depois estou com mais de 50 anos, né, então depois de certa idade eu estudo mais norma do que no tempo da faculdade, né. No meu tempo da faculdade você tinha lá a cadeira de materiais de construção, né, quando tinha a prova a gente ia lá, tirava um xerox daquela versão da BNT que tinha uma tarja no meio, que ninguém conseguia ler nada, né, mas levava aquela conta para a prova, geralmente era com consulta, nas provas grandes, e depois jogava fora. Tu Hoje é não. velho, hein, cara? Porra. Hã? Tu é velho, hein? Eu sou um pouquinho. Mas essa questão das normas prescritivas, isso não movimentou só nós, né? Movimentou os comitês da ABNT, né? Nos últimos 10 anos que teve de revisão de norma, foi muito maior, de normas novas também, né? Foi muito maior do que antes da norma de desempenho. Isso. As normas, às vezes, demoravam 20 anos para revisar. Agora já tem norma aí sendo revisada de 3 anos. Pois é. A própria de cerâmica, a 13.818, ela era de 97, eu acho. Aí, de repente, ela virou... desmembrou ela em mais de 20 partes, né? Porque ela era por capítulos. Eu achei que foi pior até, mas enfim. E aí foi em 2017, 2020. Então, teve mudanças muito maiores, né? Então, teve essa maior. Então, as empresas passaram a assinar, né? Ou o portal da BNT, ou então o portal, né? Vou citar aqui, da Target, né? Que eu assino, para ter essas consultas, né? A BNT, inclusive, hoje, ela tem um serviço, né? Que quem tem o Confea em dia, né? Tem acesso ao site da BNT, né? Inclusive, antes tinha limite, né? De tempo para você fazer a leitura, então ela dá mais tempo. Aí, tinha que acelerar o print da tela para dar conta. Mas hoje já melhorou, né? Então, teve essa preocupação. E preocupação com a da vida útil dos materiais também. Então, a turma que audita há mais tempo aí deve saber disso, né? A gente pegava ia nas obras, as portas eram com marco de porta, com um preguinho, né? Que você chumbava. Aí entraram as portas prontas, né? E deram um aumento também na melhoria na produtividade e melhorou um pouco a qualidade, o acabamento, né? E, na verdade, madeira é MDF, né? Mas melhorou. As cerâmicas melhoraram, quem também pode ter essa percepção, tinha muita cerâmica de segunda linha, cerâmica que empenava, né? Esquadria melhorou muito também. A esquadria de alumínio, né? A norma é boa e o PSQ também, por mais que eu acho que tem poucos fornecedores no PSQ, né? O PSQ tem pouco. Tem pouco. Né? Eles falam que o custo é muito alto, mas tem a FEAL, né? Sim. Trouxe uma melhoria, né? Dos materiais, das argamassas. Também surgiram novos métodos, né? Assim, construtivos, né? Que tem os Datex. A parede de concreto se firmou, né? Porque antes era muito forte, ainda né? A alvenaria estrutural de bloco de concreto, só que a parede de concreto entrou para valer, né? Então, e a parede de concreto trouxe também uma preocupação com os materiais para trabalharem junto com ela, que ela tem um tipo, né, uma deformação diferente, ela tem que ter uma... Foi feito muito estudo de caso, né? Teve algumas questões de patologias, né? De placamento de cerâmica, então foram estudando, né? Isso e foi melhor. Então, o que eu vejo aí, a minha percepção em auditando de 2007 até hoje é que teve melhorias, né? Na parte de materiais, né? A norma de desempenho também permite, né, a gente trazer para a nossa realidade materiais que antes não tinham como validar o material, né, porque não tem uma norma prescritiva, então, em teoria, a gente não poderia estar vendendo, poderia aplicar, né. Hoje, com a norma de desempenho, ele traz, né, vários ensaios que a gente pode fazer, então, um produto ou um sistema que não tem uma norma específica, a gente consegue, através da norma de desempenho, tá validando isso, né. Um exemplo bem forte é a steel frame, wood frame, né? Agora tem norma, mas é só para 2 pavimentos, se eu não me engano, né? Então, prédio ainda tem que fazer todos os ensaios conforme a norma de desempenho. Tem o DATEC, né? Mas os ensaios são da norma de desempenho. E o DATEC, né? Eu vou entrar na FAD da DATEC agora. Bom, aqui você tem, então, né, uma parte de certificação de produto, que é da parte PSQ-PME, de porta de madeira, um site muito interessante. Aqui a lista, né, do PSQ
esses materiais todos são participantes de programa de qualidade, né? Então, você tem até fechaduras, inclusive, né? Metais sanitários, louças sanitárias. Então, tudo isso faz parte, porque daí vai e consulta, né, esse site, né, faz a consulta e ele, né, quando clica dentro de um material desse, vai aparecer lá a relação de fabricantes e o material que ele tem certificação de produto, né? É diferente da certificação de gestão, né? Às vezes até apresenta assim, esse produto aqui ele tem ISO 9001, se for fabricante desse piso laminado. Só que ISO 9001 é uma norma de gestão da qualidade, ela não é uma norma de certificação de produto, né? Então, é diferente, apesar pode até ter um escopo ali referenciando, né, o piso, mas a certificação de produto são feitos ensaios em cima de normas prescritivas e não normas de gestão, né? E para validar aquele produto, para testar aquele produto, né? Tem até o site aí, o link, né, Lucas? Isso, botei no chat ali o link do site que o Marcos está mostrando. Dos 2 anos para cá estava complicado acessar esse site, principalmente pelo Chrome, né? Agora já normalizou, tá? Bom, aí vamos falar um pouquinho também da melhoria dos projetos, né? Passou a ter uma atenção aí. Eu falo que é o trio que é o carro-chefe aí da norma de desempenho, né? Não desmerecendo outras questões, né? Outros requisitos. A norma de desempenho tem os requisitos dos usuários, né? São ali 12 requisitos do usuário, 12 ou 13, dependendo da maneira que você condensa, né? Que é a parte de segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Na parte de habitabilidade, a segurança é estrutural, segurança contra fogo, né? E segurança no uso da edificação, e habitabilidade tem vários, tem mais requisitos, mas esses 3, eles têm uma certa, até mesmo uma certa demanda por agentes financiadores, por exemplo, a Caixa Econômica, né, que é o térmico, no mínimo, acústico. Então, passou-se a ter uma preocupação também, né, com essa questão de atingir o desempenho térmico. Aí tem a questão, né, das zonas bioclimáticas, né? O país é dividido hoje em 8 zonas bioclimáticas, mas está em revisão essa Já foi publicada, né? Foi publicada, mas está no período de 180 dias ali para adequação. Ainda. Daqui a pouco já está diferente, né? Já vai estar, vai aumentar, né, Douglas? Está em 8 ainda, mas está subdividida agora, né? Então, aí olha isso, olha o sistema construtivo que vai ser trabalhado, né? A cor que vai ser adotada numa fachada, o tipo de cobertura que vai ser adotado, se é telha, se é uma laje permeabilizada. Então, a parte térmica tem essa análise, né? E hoje ela está muito mais complexa o cálculo, né? Antes eram os dias mais quentes, mais frios do ano, né? Você tinha uma referência ali no anexo da norma, e hoje é um pouco mais complexo, né? Considera até climatização, né? De ar-condicionado, tempo de permanência incômodo, né? Isso aí é muito complexo, quem sabe. Legal da norma de desempenho, agora a versão do desempenho térmico, é porque o Lambers, né, do LABE da UFSC de Santa Catarina, ele que idealizou, né, as primeiras normas de eficiência energética também, e ele agora linkou, né, o Procel Edifica, né, o comitê, né, não ele sozinho, mas o comitê. Então, o Procel, né, a certificação de eficiência energética de edificações, então, o método de avaliação está igual à norma de desempenho. Então, dependendo do teu projeto, você faz a análise, se já não conseguiria já uma etiqueta C, B ou A, é algo que você pode estar ofertando também para as construtoras, mostrando que pode, né? E também o GBC Condomínio, né, certificação de sustentabilidade brasileira, também utiliza aí o método da norma de desempenho para verificar a questão de eficiência energética. Então, o método, né, novo da norma de desempenho é complexo, mas ele tem uma validade bem boa. E agora estão partindo, né, para essa questão de selo de eficiência, né, energética para edificações, né? Até edificações públicas é para sair esse ano, né, uma obrigatoriedade das edificações públicas terem
Teria etiqueta. Isso, o lumínico, né? Então, é uma preocupação aí com a tipologia, com a entrada de luz em um apartamento, né? Uma unidade, uma casa. Então, tem essa preocupação. E o que é talvez o mais perceptível, assim, que causa mais desconforto, às vezes, que é o acústico, né? O desempenho acústico, ele seria o mais que dá mais discussões, Sensível, sensível, né? questionamentos junto às consultoras, porque às vezes o térmico, você está, vamos lá, está em Palmas, né? Que é uma cidade muito quente. Vai lá, liga o ar-condicionado, né? Tem a questão também, né, da área envidraçada também que influencia, né? O lumínico, se não for uma coisa tão escura, você tem uma percepção, às vezes, que, né, acende uma luz, ou ali dá. Então, assim, agora o acústico, ele incomoda, às vezes, né? Você está dormindo, ou você está tendo ali um vizinho fazendo um barulho. Não estou nem entrando no mérito de questão de festa, né? Mas é um som alto. É lógico que tem os limites legais também, né, que estão associados. Mas é o que mais se discute, né, dentro da norma de desempenho. Muita gente associa a questão do acústico, né? Só um parênteses na questão do lumínico. Obrigatoriamente, esse ano vai ter que sair uma atualização do desempenho lumínico, né? A norma que traz o método de avaliação do desempenho lumínico, ela foi revisada e, né, já até se referencia alguma coisa à norma de desempenho, então a norma que diz como tem que ser feita a avaliação já mudou. E agora já passou até os 180 dias. Então, agora, obrigatoriamente, tem que sair logo uma revisão da norma de desempenho para as duas normas estarem conversando, porque hoje elas não estão se conversando, né? A prescritiva é de desempenho. E É vai de desempenho. acabar aquela questão de poder fazer o fator de luz diurna, né? A ideia, pelo que eu vi do comitê, é tirar o FLD, fator de luz diurna, tirar a obrigatoriedade do artificial, né, iluminação artificial, e mudar o método de avaliação. Não vai ser mais 2 dias e horário específico, como tem hoje, né? E vai ser semelhante ao térmico. Então, a gente vai fazer uma avaliação anual de disponibilidade de luz nos cômodos, né? Então, o método vai ser mais complexo, mas vai ser tecnicamente melhor. Né? Vai ser mais complexo, porque você ainda tem uns recursos, né, que é o fator de luz diurna, tem aquele método simplificado, isso tudo vai acabar. Aí já observando também a questão da data de publicação, quando publicar o nome de desempenho, mais 180 dias e protocolados após a data. Não é que foram aprovados após a data, é protocolados. Né? Ou iniciados após a data, tem que estar protocolado. Teve também aí uma melhoria, aí teve a consultora para fazer estudos preliminares e analisar os riscos do terreno, né? É uma coisa que a norma, na parte 1, fala isso, que a incorporadora ela tem que analisar o risco do terreno. EPAS pode se cobrar essa auditoria também, tem até um modelo da CEBIC, né, que é muito usado, que coloca lá risco de enchente, solo colapsível, tem uma série de situações, aí costuma ser auditado, tá? A gente está falando um pouco de auditoria aqui, não sei se todo mundo participa, mas costuma ser auditado na parte de desenvolvimento imobiliário, né? Naquele início ali do estudo do terreno, já tem que fazer essa análise de risco, né? Isso a consultora tem feito bem também, tem visto muita implantação, né? Melhoria nas notas de projeto, você tem pranchas aí que já referenciam, principalmente na parte estrutural, né? Vocês referenciam questões ligadas aí à manutenção, né? Quando ancoragem platibanda, né? De carga, projetos de telhado, de cobertura, quando tem telhado, né? Também tem exigência de projeto. Então, as notas melhoraram, cita a vida útil, né? Prevista para aquele sistema no empreendimento, né? Então, melhorou também esse detalhamento. Tem empresas aí, algumas empresas aqui de instalações mesmo, que têm feito um trabalho muito bom com referência a essa questão associando, né, os requisitos da parte de instalação hidráulica, por exemplo, com a norma de desempenho, citando isso em projeto, né? Lembrando, a norma de desempenho tem uma parte para hidráulica, mas não tem para elétrica. Por quê? Porque para elétrica, ela
cita que se o empreendimento estiver sendo executado de acordo com o NBR 5410, então já atende aos requisitos de desempenho elétrico. Tá? Então, ela não puxou tanto aí a questão elétrica. Ela fala alguma coisa na parte 6 com relação ao DR, né, que é o disjuntor residual, né, mas não entra na questão elétrica. A Tá? NR 5410 é bem complexa, né? Aí tem NR 10 também que complementa. Acredito que foi por isso que eles não se meteram muito. A norma de instalações hidrossanitárias era bem antiga na época, né? Não tinha quase informação nenhuma, então Ela não entra tanto, a análise de desempenho, ela já joga ali para a NBR 5410, né? isso. Então, inserção de requisitos da nova desempenho em pranchas, né, de disciplina de projetos, e preocupação com a vida útil. Né? Então, o projeto passou a ser, né, vai muito da estrutura da empresa, tem empresa que tem área de projeto mais estruturada e tem outras que não tem, né? Às vezes ela contrata um projeto ali, ela não tem uma área ali que faz uma análise crítica, já tem uns projetistas que ela trabalha, contrata ali e vai trabalhando em cima disso. Outra já tem uma área de projeto para fazer compatibilização, análise crítica, né? Então, elas conseguem ali já nesse momento fazer ali um trabalho que já fica mais executivo, né? Mais compatibilizado. Então, já tem uma preocupação, ó, aqui vai ter quarto com quarto, a alvenaria bloco cerâmico, vamos botar aqui um tijolo de 19, com um reboco dos dois lados, para dar mais massa, né? Para melhorar. Não vamos colocar caixa, não vamos fazer encontro de caixa, fundo de caixa de tomada com caixa de tomada. Então, já começa a ter essa preocupação, tá? Com essa parte do projeto. O projeto, ele é o nascedor de tudo. Eu falo que obra, eu tenho isso em vista, né? Obra ela tem que executar. A coisa, né, no mundo ideal, né, o projeto já tem que estar ali estudado, compatibilizado, e para a obra pegar e executar. Né? Às vezes ela faz ali uma análise crítica, o pessoal de obra, para mudar alguma coisa ou outra para melhoria, né? Mas o projeto não pode, na teoria, não teria que ficar sofrendo tanta alteração em obra como a gente ainda vê, né? Eu acho que os auditores também já devem perceber isso, que são consultores também, né? Essas mudanças, e o pessoal que trabalha em construtora, tem essas mudanças, né? Então, o estudo ali, a norma de desempenho tem que estar já, começar a entrar ali na parte de projeto, para você ter menos dificuldade na hora de executar. Né? Oi, Alessandra, pode falar? Boa noite, estão me Boa ouvindo? noite. Estamos. Voltando lá na parte da melhoria do projeto de vida útil, igual o Marcos colocou aí, né? Que às vezes tem construtora que você tem um departamento bem robusto, com pessoas para fazer análise crítica de projeto, uma compatibilização. E tem construtoras que, às vezes, igual o Marcos falou, o projeto, contratei com o projetista, ele chegou para mim e, às vezes, assim, não tem aquele tempo hábil de fazer uma análise, assim, crítica do projeto, né? Aí, nesse caso, né, tipo assim, como que a gente trataria isso? Porque, às vezes, assim, a construtora pequena, construtora que, às vezes, é o próprio dono da construtora, né, não tem um departamento de projeto. Sim. Ele recebe do projetista e lá na obra, né? E lá, como assim, trocar o pneu do carro andando. Sim, pega o projeto que foi aprovado na prefeitura e manda para a obra executar, né? Isso, e ali o próprio engenheiro vai descobrindo erros. Sim, vai tratando. Isso. Essa questão da... Desculpa, Douglas. Pode falar. Essa questão da evolução, né, da norma de desempenho. Ela evoluiu muito de 2003 para cá, a relação ao mercado, os cenários evoluiu. Mas ainda tem essas dificuldades. Ainda tem construtora que a norma de desempenho é uma novidade ainda, né? Então, nunca fez um estudo de desempenho térmico, lumínico, né? Faz um estudo de entorno, uma medição acústica de entorno no final da obra, né? Então, mais preocupado que vai ser cobrado na auditoria do que isso aí vale para uma compra de uma esquadria, né? Então, assim, é cultura, fazendo trabalho, contratando, são os estudos, os perfis de desempenho, né? Que é um levantamento que se faz, né? Dos itens
da norma de desempenho e como você vai cumprir, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Mas tem ainda isso, né? E você vê, às vezes, o bloco cerâmico mesmo, que é um bloco que é mais... Ele não é tão... a parte acústica dele não é tão eficiente, né? Quanto a parede de concreto maciça ou o bloco de concreto, né? Então, às vezes, você ainda vê o pessoal fazendo dormitório com um bloco de 14, entendeu? Bloco de 9, né? E você já vê que ali, a gente, na hora que analisa, já pega e fala, isso aqui já vai ser problema, né? Então, é disseminação, né? Tem que educar, né? Tem que estar educando. E, assim, hoje, os construtores, às vezes, têm esses mais, vamos dizer assim, aventureiros, né? Os menores, que o construtor mesmo que, às vezes, né, tem um dinheiro, investe, contrata o engenheiro para executar, mas, né, na minha percepção, na última década, teve uma melhoria muito grande na questão da profissionalização da construção civil no Brasil, né? Claro que ainda vai ter o fundo de quintal, o cara trabalha lá de sandália, como hoje temos obras super industrializadas, né? E quanto mais industrializada, mais controle, melhor tem que ser os projetos. Então, eu acho que é nesse caminho da industrialização que a gente vai ter realmente os projetos melhores, né? Enquanto a gente está lá com pedreiro, levantando tijolo por tijolo, caixaria concreto armado, fazendo caixaria lá com madeira normal, prego e escora de madeira, esse tipo de obra é mais difícil realmente a gente ter o projeto bem feito, bem elaborado, pensado, com essa análise crítica, né? Eu acho assim, as construtoras que são certificadas, né? Duas coisas puxaram muito essa parte de atendimento, né, que a gente falou. O SEAC 2017, aí os organismos certificadores, auditores, passaram a ter uma atenção maior com isso, né? E a Caixa, na questão de obras Minha Casa de Faixa Popular, Minha Casa Minha Vida, agora o Faixa 1, né? Está exigindo, nós vamos falar sobre isso, agora já vamos entrar aqui. Eles passaram a exigir. Então, Alessandra, é assim, e conhecimento, né? Você está aqui participando desse podcast, né? E às vezes o Sinduscom já fez várias rodadas aí também de treinamento e até de palestras, né, sobre a norma de desempenho. Então, é conhecendo. E os auditores também, né? E os auditores estão cada vez mais também estudando né, absorvendo conhecimento também para saber cobrar também, né? Que eu falei no início. A gente, quando publicou em 2013, eu auditava, mas eu não sabia nem o que ia pedir, né? Eu tinha a norma, lia, mas não entendia, você não tinha intercâmbio, né? O outro auditor, colega seu, também não sabia. Então, era muito... Às vezes, você ia numa consultora, né? Uma vez, uma grande consultora de São Paulo, aí já tinha toda uma estrutura, um setor olhando isso, né? Aqui também, né? Que é uma consultora que audita há muitos anos, já tinha, então você ficava ali, né? Perguntando e aprendendo, porque a auditoria se aprende também, né? A gente audita e é uma troca de conhecimento, né? Então, vai ser assim, entendeu? Ainda as consultoras que não estão sendo ainda muito bem adequadas à norma, elas vão aprendendo, né? Vão aprendendo. Tem a questão que a gente está falando, auditor, caixa e o cliente, né? Então, o cliente também... vai ter o jurídico depois, né? Vai ter o cliente que já está, né? Eu já tenho construtora que já está, o cliente já está exigindo em contrato nível de ser alto padrão, nível de desempenho, pelo menos o intermediário no apartamento dele, né? Nós fizemos uma medição agora em janeiro, uma empresa de alto padrão, aí o engenheiro falou, vamos fazer nesse quarto aqui, porque o morador, ele reclamou, falou que está barulhento, porque tem a percepção da pessoa, né? Que a gente chama de psicoacústica, né? Que cada um tem uma percepção diferente, e tem o que é o padrão normativo. Então, aí você vai lá, ensaia, fizemos um enxade de fachada e deu 30 decibéis. 30 decibéis é o quê? É mínimo para o desempenho superior. Então, né, atingiu. Então, o próprio pessoal da consultora pediu para ir naquele apartamento. Então, já está tendo essa questão do cliente, né? De ter exigências. E não é só o padrão, não. Também tem, dentro Minha Casa Minha Vida, né? Tem algumas vezes, o cara tem uma percepção e aí pede para a consultora ali no ensaio, né? Porque, e cada vez mais o cliente também está entrando nisso, né? Aí a coisa já começa a cercar.
consultores, não tem mais, né? Não tem mais ninguém bobo, a informação está na internet aí. Se botar lá no Jus Brasil, lá na jurisprudência, lá, norma de desempenho, vai ver centenas de processos em andamento, né? Então, se não vai no amor, vai pela dor, né? Daqui a pouco, os construtores. Né? Tinha muita aquela questão, né, no início, que falava, os advogados sabem mais da norma de desempenho do que os engenheiros, né? Isso aí era um mantra que tinha no início aí, quando começou a estudar, né? Eu já acho que os engenheiros já estão sabendo mais, mas ainda tem um caminho para percorrer, né? Por isso que essa questão da evolução, do que era 2013, em 12 anos, o que mudou? Eu acho que mudou, avançou, mas ainda tem muito para avançar, né? E é igual você falou, Marcos, assim, né, teve essa evolução, né? E eu falo que em 2015 eu fiz um curso no Sinduscom com 40 pessoas. Das 40, eu e mais 3 éramos engenheiros. O restante eram advogados mesmo. Que isso. E é igual vocês estão falando, é uma evolução. Às vezes ainda, né, as construtoras sabem, mas ainda fica assim, né, já evoluiu, porque hoje, pelo menos, a gente já consegue ter uma análise do lumínico, do térmico, né? Está faltando, às vezes, a gente pegar esse papel, deixar de ser papel e usar a nosso favor dentro do canteiro de obra. Sim. Com certeza. E tem uma outra turma também, né? Os peritos, né? Que estão aí também flanando aí nas consultoras. Então tem que ficar atento, né? Isso. Ok, Alessandra? Ok, obrigada. Obrigado a você. Bom, então eu coloquei exigência Caixa, né? Código de prática da Caixa, que fala aqui de utilizar produto PSQ, ou quando não tiver, apresentar os ensaios, né? O Diário Oficial da União, esse aqui é mais atualizado que esse, que é da faixa 1, né? Então, a gente teve um aumento de demanda muito grande a partir do ano passado. Por quê? Porque no atual governo eles fizeram a promessa de, parece que 2 milhões de moradias na faixa 1, né, populares. No primeiro ano teve muito pouco, né, da meta, foi muito baixa a aprovação. Então, a partir do ano passado eles deram uma acelerada, estão acelerando. E o que a Caixa está exigindo? Ela está exigindo térmico, acústico térmico, lumínico e simulado acústico, né? Esses 3 estudos já estão de partido. A gente tem feito muito, esses 3. O simulado acústico, eu vou falar sobre ele um pouquinho também, mas são os 3 que estão sendo pedidos, né? E a Caixa, no caso do faixa 1, ainda está pedindo contrapiso flutuante, né? Que é o acústico, aí você tem que trabalhar com manta, porque eles não trabalham com laminado, trabalham com piso cerâmico, no faixa 1, porque questão também de vida útil, de manutenção, né? A parte de manutenibilidade também é um requisito da norma de desempenho, né? A questão da manutenção dos sistemas. E então estão exigindo. Então, ano passado, fizemos muito estudo, né? Então, né, foram aprovados pela Caixa, inclusive. A gente às vezes tem uma revisão que a Caixa pede, ou muda alguma implantação, alguma situação, faz um ajuste, mas a Caixa tem pedido muito por faixa 1, tá? Então, consultora que trabalha no faixa 1 está tendo que fazer mesmo, né? E mesmo minha casa, minha vida, outras faixas, algumas vezes a Caixa pede também, tem pedido. Tá? Da faixa 1 já exige antes de entrar no processo ali da licitação da prefeitura, né? Exatamente, já vai desde o início. Por isso que eles pedem o simulado acústico também, para ver se já tem a tendência de atendimento, né? Acústico. Uso de FAD e relatório de desempenho. O que é a FAD? A FAD é uma ficha de avaliação de desempenho. São fichas que são sistemas que são ensaiados, né, de acordo com o nosso desempenho, desde a parte de segurança estrutural, os contra-incêndio, habitabilidade, uso de operação, né, faz os testes todos e valida aquele sistema. Aqui é um de bloco cerâmico com reboco, né, com gesso, desculpa, 2 faces, né, é feito por um laboratório acreditado, no caso do IPT,
nós temos esse estudo de Furnas aqui. Esse estudo é interessante para parede de concreto. Então, é um estudo antigo, de 2008, mas ele até hoje ele é referenciado, inclusive, em projetos estruturais. Tá? Eu, por exemplo, eu gosto de usar ele para validar essa parte de impacto de corpo mole. Porque você sabe que você vai jogar uma carga que a norma pede ali em joules, né, na parede, e não vai ter na parede de concreto, não vai ter uma ruptura, né, um dano maior. Então, aí, por que eu estou entrando nisso aqui? Por exemplo, no caso de você comprovar atendimento a novo desempenho em alguns itens, esses documentos são válidos, inclusive o PBQPH, o SEAC, né, ele permite isso, tá? Ele tem essa prerrogativa lá. Então, a gente até usa um termo aí que é de sistema consagrados, né? E não tem que ficar fazendo ensaio a todo momento, né? Essa aqui era uma dúvida que tinha muito no início, né? Quando começou ali, as consultoras começaram a contratar os primeiros ensaios, aí o acústico vinha aquela muito caro, né? O pacote, hoje já está mais acessível. Tinha também o guarda-corpo, ainda é um ensaio também que ainda é relativamente caro, né? E então, aí fazer uns pacotes. Não, então você não faz esse, faz esse daqui, porque é o pacote básico. Não é pacote básico, tudo tem que ser evidenciado como você vai atender a norma de desempenho em todos os seus requisitos. Né? Mas aí o pessoal oferecia, não, sai por 10 mil, o pacote completo era quase 100, né? Então, foi uma coisa que mudou também. Começou a ter percepção até de quem trabalha, né, em consultoria, a orientar as consultoras, olha, isso aqui você não precisa fazer ensaio toda hora. Não, aqui recomendo que você faça. E em caso de questionamento em auditoria, por exemplo, já falava, tem uma evidência aqui, esse manual de desempenho aqui de alvenaria com bloco concreto, ele é muito bom, ele abrange tudo, até a acústica. Embora eu não use ele, não recomendo ele para a questão de acústica, não, porque a acústica tem umas particularidades, né, que nós vamos entrar. E a norma de desempenho na parte 1, ela fala que quando o sistema é idêntico, pode ser aproveitado, né, um ensaio de um ou outro empreendimento. Idêntico. Né? Então, né, você vai ter ali uma parede de concreto com uma malha ali, uma parede de espessura de 10 centímetros com uma malha dentro, de Q192, por exemplo, vai colocar ali e vai validando aquilo. Né? Para incêndio, você já vai ter ali um teste de incêndio, você não vai ficar mandando, porque alguns ensaios são muito caros, né? É uma coisa que ainda não evoluiu tanto, essa questão da evolução da norma de desempenho, são os laboratórios, você ainda não tem muitos laboratórios que façam esses ensaios mais especializados, né? Choque térmico de fachada, de incêndio, né? Então tem que trabalhar, às vezes, ali com evidências, né? Relatório de ensaio do fornecedor, né? Então, nesse ponto de laboratório mesmo, de laboratorial, ainda tem que evoluir um pouco. Fizeram um trabalho, estavam sendo a CEBIC também tinha ali, estavam homologando alguns laboratórios aí no Brasil, mas não sei como é que está, parece que não foi ainda, não avançou muito, não. Esquadria, são poucos laboratórios que fazem ensaio de esquadria, né? IPT, tem o ITT do Sul, um outro interior de São Paulo, que eu esqueço o nome dele, mas são poucos, não tem muito, né? E o ensaio de esquadria, por exemplo, é caro. Então, é uma situação que, às vezes, a consultora pode usar isso para aqueles ensaios que são mais comuns, né? Eu tenho teste de carga suspensa, né? Que você testar armário, bancada. Você pegou ali uma mão francesa com tantos parafusos ali de S10, S12 e testou aquilo ali, não precisa ficar ensaiando isso toda hora, né? Já fez, já está homologado, não tem chamados aí de assistência técnica constantes em relação a isso, né? Então, pode ser aproveitado, né, com relação a isso, tá? Então, algumas coisas a FAD usa, ela fez avaliação de desempenho, né? E esses manuais de desempenho, eles podem ser utilizados para apresentar como evidência de que um requisito determinado na norma de desempenho possa ser atendido, tá? Então, para quem trabalha com auditoria aí, né, que é o pessoal da auditoria,
é uma maneira, não sei se vocês concordam, esse é um ponto de vista, tá? Também, se alguém tiver alguma questão para falar, mas a própria SEAC fala isso, né? Que você pode usar a FAD também. Ele chama muito, né? A questão da FAD e do DATEC, né? Uma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não, ficou bem explicado, pode seguir. Vamos falar um pouquinho de umas contratações de estudos e medições de desempenho, né? Ou ensaios, estudos, medições. Eu gosto de usar mais o termo medição, porque estudos, né? Térmico, lumínico, você faz muito estudo, né? Bom, é uma questão que também evoluiu, tá? Evoluiu tanto na quantidade de contratação, quanto na qualidade dos estudos, dos ensaios, das medições. No início tinha muita, vou usar até um termo aqui, mas gambiarra até, tá? Principalmente desses três, né? Térmico, lumínico e acústico. Então, não eram muito contratados, às vezes contratavam de uma maneira não era clara, né? E fazia ali um bem bolado ali para falar que fez um estudo de desempenho térmico, por exemplo, usava aquele quadro da zona bioclimática, né? E fazia uma justificativa ali, tá? Então, isso aí evoluiu também. Então, alguns estudos preliminares, né? Medição acústica de entorno do terreno do empreendimento. Né? Você tem um simulado acústico, né? Verificação do sistema construtivo para atendimento aos parâmetros acústicos. Esse simulado pode fazer até antes. A gente tem feito aí, está fazendo até de uma construtora agora, que ela pediu para fazer, porque ela estava com as paredes, estava desconfiada que não ia passar, e realmente não passou. Então, já foi proposta uma nova, ela estava com uma espessura de parede menor, né? Já aumentou a espessura. Alguns blocos que vão com caixa de tomada, foi sugerido colocar vermiculita, né? Então, assim, esse estudo ele é importante, ele é interessante para ver se um sistema vai entender. Não, você pode dar ali algumas soluções, né? Põe contrapiso de 5, né? E para aí o reboco aumenta para 3, tem que ir estudando, né? E também compatibilizando com a edificação como um todo, para você não afetar um pé direito, né? Não criar ali um dente muito grande de um cômodo para o outro. Então, tudo isso tem. Nessa hora é boa para fazer esse estudo, né? O térmico lumínico também fazer preliminar também. Às vezes o térmico, a empresa pede para fazer, mas não tem a cor da fachada. Então, a gente propõe ali algumas cores, né? Que tem faixa de absortâncias, que é um índice de absortância que é importante nessa questão da cor de fachada, né? Porque a absortância, quanto maior, ela absorve, mais calor ela vai trazer, né? A transmitância aumenta. Então, já vai estudando isso. O lumínico, às vezes também, não passou aqui, aumenta a janela. O lumínico é até assim, é um pouco difícil depois de mexer, mas se fizer ele no início ainda dá, né? Porque o que acontece também, assim, muitas vezes esse projeto chega, o projeto legal já está aprovado. É raro ainda a gente ter um lá no inicinho que vai poder sofrer uma alteração. Né? Uma vez ou outra a gente consegue aí propor até uma mudança de implantação, mas é muito raro, e já vem depois do projeto legal. Mas pelo menos você constata ali que pode tentar ainda melhorar alguma coisa no lumínico, né? O térmico ainda você pode mudar uma cor de fachada, já aconteceu isso, né? Um prédio em Goiânia, que era marrom a fachada, a zona bioclimática de Goiânia é 6, né? Que é alta, Belo Horizonte é 3, uma referência. Então, estava toda marrom e não estava passando. Aí foi uma cor mais clara, né? Para melhorar. Tá? O lumínico é um pouco mais difícil. E tem o lumínico natural e o artificial, né? O artificial também já dá para mexer mais, porque é mais questão em cima de eficiência e potência de luminária, né? De lâmpada e luminária. Então, térmico, né? A questão
definição de cor de fachada, circulação, sistema de cobertura, né? A gente fez agora recente um estudo, até em tempo recorde, né? Porque a consultora ela tinha proposto telhado, um engradamento, e mudou para laje permeabilizada. E a Caixa exigiu um novo estudo. E eles pediram, porque tem uma medição, né, da Caixa, pediram lá um prazo bem apertado, e a gente conseguiu entregar, a Caixa aceitou, né? Então, esse sistema acontece isso também. E o lumínico, né? Também tipologia no lumínico influencia muito. Às vezes você tem ali uma janela mais recuada, você tem um anteparo ali, a luz não entra direito e pode dar. Né? Ou uma implantação também que um prédio fica na frente do outro, aí pode impactar também. A medição acústica de entorno. Tá? Em todos os casos, a gente às vezes tem uma dificuldade nessa questão da informação. A consultora não tem tudo ainda definido, né? E a gente não consegue também propor, às vezes tem que aguardar. Então é importante, quando for contratar um estudo de desempenho, já ter ali, ser ágil na entrega de projetos. A gente tem muito problema de projeto que vem com o nome errado, né? De outro, às vezes um nome parecido e manda de outro e passa, ou às vezes até o arquivo é de outra obra. Projeto que muda de... Teve uma vez que eu recebi os projetos, era essa questão de faixa 1, era muito corrida, a implantação mudou 2 vezes no mesmo dia. E se a implantação muda, se o prédio está assim, ou a edificação, né? Pré-casa ou edificação, e ela passa a ser assim, a janela estava aqui, ela passou para cá, já mudou tudo, né? A sua orientação solar muda. Então, essa questão dos dados de entrada, que está lá no PPQPH também, né? Que é a entrada do projeto, ela tem que ser, não pode ser redundante, né? Ela tem que ser definitiva. Então, às vezes, a gente para um pouco, fica travado, porque não tem informação. Já chegamos a ficar aí 4 meses sem conseguir começar a fazer o estudo, porque não tinha o projeto legal ainda aprovado, não tinha informação. Então, depende muito dessa agilidade também por parte da consultora. Né? Então, a acústica de entorno. Beleza. Vou corrigir o negócio aqui, gente. Digitação, não sei. A acústica de entorno. O consultor vai fornecer o projeto, né, o terreno, vai mostrar onde é o terreno, fornece ali, às vezes, um KMZ, né, que é aquele arquivo do Google, com a delimitação do terreno, essa informação é importante para qualquer desses estudos. É recomendável fazer antes do início da obra ou antes da compra, né, ou da compra das esquadrias, tá? Então, qual que é a importância dessa medição acústica de entorno? É justamente você ver qual que é a pressão sonora que vai chegar na sua fachada, né? Então, você vai determinar ali, tem 3 tipos de classe, né? Classe 1, 2 e 3. A classe 1 é até 60 decibéis, a 2 é de 61 a 65 e a 3 é 65 a 70, né? 66 a 70. E a classe especial acima de 70 decibéis. E isso impacta muito na definição, na compra da esquadria. Então, você vai pegar, às vezes, ali um empreendimento que tem, vamos bolar, 800 unidades, né? Então, vão ser ali, se for 2 dormitórios cada unidade, cada apartamento, vai para 1.600 janelas de dormitórios. Então, dá um impacto muito grande na compra. E tem que ficar atento, esse estudo tem que ser bem feito, porque às vezes a gente já chega no terreno, bate o olho e fala, isso aqui é classe 1, não passa nem... Passa, você está em zona quase rural, né? Passa um carro por hora. Então, já sabe que ali é classe 1. Só que eu já em auditoria eu peguei estudos que dava para ver que o empreendimento era classe 1 e estava com uma janela para classe 3. E o estudo falando que era classe 3, por quê? Porque o prédio vizinho vai gerar ruído. E prédio não fala, né? Prédio, ainda mais se for residencial. Quem fala são os moradores, mas tem lei.
Tem lei para isso. E a norma de desempenho ela fala que a classe é dentro dos requisitos legais. Você tem ali, tem a norma 10.151, né, que é de ruído ambiental, e lá tem os limites, né, para a zona rural, zona residencial, zona mista. Então, também, você não pode estipular que um prédio vai gerar um barulho. Né? Teve um outro caso também, que foi de um empreendimento que era perto de um aeródromo no interior, no estado, que contrataram o estudo, a empresa já colocou de cara a classe 3. Né? Classe 3 é uma janela muito mais cara de uma classe 1, você comprar. Então, numa análise, a empresa pediu, a gente fez uma análise, uma medição de longa duração, de 6 horas, e deu classe 1. Né? Por quê? Porque era um avião por hora e avião de pequeno porte, né? Avião turbohélice, não era jato. Então, essas coisas tem que perceber, porque esse estudo ele impacta muito na questão financeira. Ao mesmo tempo, também que tem que ter a preocupação. Você também não pode chegar numa zona extremamente ruidosa, né? Passar muito o carro e falar que ela é classe 1. Porque a empresa, a consultora está te pedindo, não, põe classe 1 aí, né? Aí, porque, entendeu? Porque você tira a RT, né? Profissional, eu faço essas medições, sou responsável técnico por aquilo, né? Então, se eu for questionado, peraí, ela comprou uma janela aqui que seria de uma atenuação para classe 1 e aqui é uma classe 3, né? Então, teria que ter uma janela com um vidro mais espesso, ou, né, às vezes usa muito com a persiana integrada, né? Ela ajuda também, embora a persiana, a função dela também é mais térmica, né? Mas ela também ajuda a bloquear um pouco, mas um vidro mais espesso, um perfil também de melhor qualidade, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essa parte do entorno. Então, você pode jogar a consultora, fazer até um gasto desnecessário, como eu já vi uma obra no interior de Minas, estava toda com janela de veneziana, o estudo falou que era classe 3 e era classe 1. Você via, o entorno não tinha nada. Né? Então, até, tem casos que eu já até fiz uma nova medição e constatou isso. Então, tem que tomar cuidado na parte do entorno. Né? Outra coisa, o equipamento de medição. Não existe decibelímetro, tá, gente? O termo normativo é sonômetro. Tá? E esse sonômetro ele tem que ser calibrado em laboratório acreditado na ISO 17025. Tem que ter Inmetro, né? Selo do Inmetro, seja CRE. Tá? Ele não pode ser qualquer laboratório, não. Aqui em Belo Horizonte mesmo não tem. Quando eu levo o sonômetro, eu calibro em São Paulo. Lá tem 2 ou 3 laboratórios lá que fazem isso. E tem um laboratório, mas ele não é acreditado para fazer esse tipo de ensaio. E não adianta falar que o padrão rastreável é acreditado. Tem que ser o laboratório que calibra o padrão, tem que ser acreditado. Tem que ser o laboratório. Tá? E certificado de aprovação de modelo, por quê? Porque os equipamentos eles são homologados. No Brasil não tem nenhum fabricante que tem equipamento homologado. Eles fazem uns testes nos equipamentos, né? E ele gera esse certificado de aprovação de modelo. Então, ele tem que ir para o laboratório, fazer todos os testes para ver tudo que a norma é a 61. Eu vou pegar ela depois. Mas tem que ser homologado, não é qualquer aparelho, tá? E são aparelhos, às vezes, tem um custo alto, né? Então, isso que as coisas, medições acústicas costumam ter um custo elevado. Fala, Roberto. Pode falar, Roberto. Fala. Eu estava tentando desmutar aqui, porque eu estou no celular. Tem alguma dica para a gente identificar nesses relatórios de medição de entorno a questão desse aparelho aí, Marcos? Se o aparelho é o correto ou não? Tem alguma dica que a gente possa visualizar assim, na descrição do aparelho que foi utilizado ali? Ou só pegando o certificado do aparelho que a gente vai conseguir verificar se ele é um sonômetro acreditado, né? Tem a questão das classes aí também do sonômetro, enfim. Geralmente a norma permite classe 1 e classe 2, né? Mas esses aparelhos assim, geralmente são classe 1. Tá? Que é um sonômetro mais robusto, né? Mas tem que pedir. Né? A gente, às vezes, por marca, sabe se tem ou não, né? Mas pede, você fala, cadê o certificado de aprovação do modelo desse equipamento?
Porque na 10.151 remete à norma que pede esse certificado. E a 10.151 é referenciada na norma de desempenho. Então, faz todo esse link. Tá? Porque ele tem mais precisão, né? São mais precisos. Não entendi. É porque a gente eu fazendo auditoria também, eu já identifiquei, né? Já peguei relatório aí que às vezes o próprio dono da construtora pegou um aparelho qualquer, né, e foi lá fazer uma medição, né, um decibelímetro. Até no relatório estava lá descrito decibelímetro. Normativamente, não é decibelímetro, é sonômetro. E ele tem que ser calibrado. Sim. Ele tem um calibrador que é calibrado, que faz uma calibração prévia dele do aparelho, né, dos parâmetros. Ele tem que ser a calibração dele do sonômetro pode ser de 2 anos, tá? A norma permite. E tem que ser em laboratório acreditado da 1725. Tá? Então tem essa coisa. Tem que exigir o certificado, né, Marcos? Não adianta só estar escrito que né? Tem que matar a cobra e mostrar o calibração do sonômetro, do calibrador e o certificado de aprovação do modelo. Quando eu faço essa medição, eu mando esses certificados. Eu coloco no final do relatório. Eu gosto de colocar no final do relatório uma parte deles, mas mando separado. Né? A RT também eu gosto de colocar no final do relatório e mando separado também. Porque aí, se a empresa não encontrar, está lá no relatório, pelo menos a RT está lá. Né? E tem que ter RT. Né? O relatório tem que ter RT quitada no CREA. Quitada, né? Registrada, não é rascunho. Também acontece muito isso, né? Recebe RT modo rascunho. Rascunho de RT não é nada. Né? Tem que estar quitada. Deixar isso, inclusive, quando for solicitar a proposta, já solicitar, fornecer RT. Eu já tive problemas com um laboratório, consultora que eu presto serviço, né, lá no Rio, que é engenheira, eu acho que ela não era habilitada, ela não tirava. Então, eles não mandavam RT e quando perguntava, falava que não foi previsto, então tem que pedir a RT, tá? E analisar sempre os resultados. Isso aí que tem que ver. A consultora ela tem que pegar e analisar o resultado dessas medições. Tá? Porque já teve muito caso que não pede. Você entrega o relatório e é bom para quem faz, né? Tá bom, não problema, mas analisa, questiona, né? Principalmente se cair em classe 3, tá? Classe 3, classe especial, mas não é classe 3. Porque quando é uma classe 3, o que acontece? Às vezes passa um carro ou uma moto eleva muito, né? Joga lá para cima, né? Dá um pico lá de medição. E para ali. Então, na medição, por exemplo, eu costumo ficar no mínimo 5 minutos. Quando é uma área mais ruidosa, eu fico mais. Para quê? Para você fazer a média da integração ali dos valores. Quando é um lugar que você vê que você está ouvindo os passarinhos, né? Não tem nada ali, é mato mesmo, mas você pode ficar 3, 4 minutos. Né? Mas é importante olhar o tempo, tem que ver o gráfico, né? Ver o tempo da medição, a quantidade de pontos também que foi aplicada, né? Dentro do terreno. Às vezes você pega ali tem 3 pontos, né? Não, faz mais. Ou então faz a projeção sonora na fachada, né? Aí você coleta na rua e faz o estudo de projeção, né? Pode ter essas duas metodologias aí. A simulação da fachada é interessante porque você coloca em várias fachadas. Às vezes você tem uma fachada que é classe 1 e outra é classe 3, por exemplo. Aí a consultora ela pode trabalhar por fachada. Eu tive um caso, foi no interior aqui perto aqui também, o prédio ele tinha 4 pavimentos. 2 pavimentos ficavam, o térreo, o primeiro, eles ficavam atrás de um muro. E o terceiro e o quarto ficavam expostos a uma avenida muito ruidosa. Então, o que foi feito? Compraram janelas mais com atenuação melhor, acústica melhor para o terceiro e quarto pavimento, e para o primeiro e segundo, uma mais simples, né? Mas assim, com a mesma arquitetura, né? Você não via de longe, você não via que era diferente. Mas tem isso. Então, você pode... Às vezes, você tem ali uma torre, um prédio que está mais na frente, e ele bloqueia para os de trás, aí esse aqui recebe uma janela melhor, né? Então, esse estudo é interessante fazer para analisar até por fachada, né? Tá? Então, quando for classe 3, questiona. Fala, por que deu classe 3? Porque a gente já viu, eu falei, foi dado classe 3 e não tinha nada.
Aí compra a janela, gasta um dinheiro desnecessário. Né? Desnecessário no sentido que é previsto, tá, gente? Que está orçado, né? É lógico que tem a questão também de oferecer um produto de qualidade. Você pode botar uma janela melhor. Mas para essa questão da acústica e de orçamento de obra, às vezes pode ser prejudicial. Tá? A outra parte é a simulação acústica, tá? Que é uma simulação que é feita de uma maneira cálculo matemático. Então, a consultora vai definir quais e como serão, né, os sistemas construtivos avaliados, definir os acabamentos, rodar a simulação com propósito para atendimento aos parâmetros normativos e analisar os resultados. Então, eu vou fazer ali um apartamento, né? Uma casa também. A gente pega um apartamento modelo, porque apartamento você faz mais simulações. Casa, internamente você não precisa, quando é um sobrado e é unifamiliar, não precisa fazer ensaio, tá? Você faz mais só de fachada. Internamente não precisa nem de parede, nem de piso. Então você pega um apartamento. Eu vou fazer aqui com uma laje pré-fabricada, com lajota de cerâmica, né? Vigota em concreto, contrapiso, capeamento de 4 centímetros, sem contrapiso ou contrapiso de 2. E já é meio que sabido que essa laje ela não tem um bom desempenho acústico. Tá? A laje pré-fabricada não tem. A laje maciça é muito melhor. Né? Mas aí quer testar com essa laje, aí faz. Já fez. Aí faz, não passou, aumenta o contrapiso. Tem casos que o contrapiso chega a 7 centímetros. Aí a coisa começa a ficar meio complicada aí também, meio inexequível por causa de pé direito, né? De nivelamento das cotas dos cômodos, né? Mas vai fazendo. Faz aqui a parede, não passou com 2 centímetros, mas passa com 4, então vamos botar 4 centímetros. Então, essa avaliação ela é interessante. Tá? E antes ela não era referenciada na norma de desempenho. Ela passou a ser na versão 2021, no método matemático. Então, faz. Agora, é uma referência, tá? Por quê? Porque você tem que analisar o resultado. A simulação acústica, ela considera uma construção perfeita, né? Então, vai haver variação, pode haver, entre a simulação e a medição de campo, com falhas executivas. Você está lá prevendo uma laje toda com 4 centímetros de contrapiso, aí ela fica desnivelada, que fica com 6, aqui fica com 2. Então, aí você já começa a ter distorções, né? Não faz ali um preenchimento de uma alvenaria das juntas adequada, o empunhamento não fica adequado também, né? A janela, às vezes, também fica com fresta, né? Essa calafetação da janela é muito importante, então aí pode dar uma diferença, pode dar uma diferença até 3, 4, 5 decibéis. Por isso que é importante, até na análise, porque se passa raspando demais, pode ser que não vá atender quando for fazer a medição de campo, né? Então, mas é um estudo interessante, nós estamos fazendo até agora que é esse, né? Do bloco não passou, então está sugerindo para a empresa de algumas soluções, né? Hoje se trabalha muito, Minha Casa Minha Vida, se trabalha muito sem contrapiso, né? Aí vieram com piso laminado, que é muito bom para ruído de impacto, mas não é tão bom para ruído aéreo. O impacto é aquele, né? Bate, o ruído aéreo é o som que passa de televisão, conversa, o que for. Então, por quê? Porque ele é flutuante. E como corre muito pela estrutura, o ruído de impacto, se você tem um piso flutuante, por isso que o laminado funciona bem. Para ruído de impacto. Aí ele funciona. Para ruído aéreo já não é tão bom. Né? Porque precisa da massa ali da própria laje. Do sistema de piso, a parte mais... Aí a parede de concreto tem passado de 10 centímetros, tem passado muito no limite, porque é maciço, mas tem passado. Quando é parede de 12 centímetros, que é para torre, né, aí passa bem melhor. A parede de concreto ela já tem uma acústica, um desempenho acústico melhor. Tá? E também solicitar RT. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Está tranquilo? Vai tocando. Vamos tocando, então. Tem mais... Beleza, Lucas. Obrigado.
Só reforçando, né, o critério normativo da acústica é o ensaio, né? A avaliação, a simulação é para a gente poder executar para atender, né? Mas o critério realmente normativo que tem que ser feito é o ensaio, isso na norma de desempenho. Nada impede que tenha ali alguma portaria, alguma lei específica que traga isso como sendo válido, né? Mas hoje é o ensaio. Ele é um estudo, ele é muito para estudo, uma referência, ele vai te dar um norte, né? Se a empresa tem dúvidas, se aquilo vai atender ou não, ela pode fazer esse simulado, tá? Mas o que vai aferir mesmo, né, vai validar, vai ser uma medição de campo, né? Então, como que é essa medição acústica de campo? Ela tem que ser, a consultora vai definir, né, quais vão ser realizados. Geralmente, são feitos no mínimo 5, né? É o de fachada, aéreo, fachada entre paredes, onde um cômodo for dormitório, aéreo entre apartamentos separados pelo hall e 2 de piso, um aéreo de impacto. Esse é o mínimo, né? Às vezes tem edificação que não tem encontro de dormitório com dormitório, aí você não faz, ou faz entre salas, por exemplo, né? E tem situação também que você não vai ter apartamento separado pelo hall, porque às vezes pode ter uma parede fechando, ou pode ter um apartamento de um lado, uma escada de incêndio, né, com porta corta-fogo ali enclausurada, e o apartamento está do outro lado. Aí não precisa fazer também. Mas geralmente são esses 5, tá? A consultora vai definir qual apartamento vai ser avaliado, né? A gente pode sugerir, mas geralmente a consultora sugere. Aí o protótipo, pode ser protótipo, ou a unidade a ser avaliada deverá estar com os acabamentos das esquadrias. Não realizar medições de unidades que não tiveram as esquadrias. Que tiverem, né? Substituída por outro tipo de anteparo. Exemplo, chapa de compensado tipo madeirite. Tem vezes que chega, o cara, não, eu vou botar uma chapa de compensado aqui, pode fazer. Invalida todo o resultado. Porque a gente está avaliando, por exemplo, quando faz uma medição de fachada, está avaliando justamente a esquadria, porque a esquadria é um ponto fraco da parede, né? Você pode botar um reboco de 10 centímetros, que a variação do RW da parede, né, que é uma de atenuação, não vai variar tanto. Mas a janela que vai determinar o desempenho da fachada. Aí você chega lá, está com madeirite, né? Aquele preto, geralmente, que é chato, não adianta. E acontece, eu já peguei relatório de ensaio com chapa de madeirite e cliente que insiste em fazer, né? Marido, não dá, tá? E o apartamento tem que estar pronto também, tem que estar com os acabamentos. Você pode até fazer, no apartamento ou cômodo, o apartamento pode não estar pronto, o cômodo tem que estar preparado. Com um quarto, para fazer um ruído de impacto de piso, já está lá com o piso definitivo, a porta, a janela, os acabamentos, deixa preparado, né, o de cima e o de baixo. Tá? Mas o melhor é já estar com o apartamento, já mais no final da obra. Isso aqui são ensaios que costumam ser feitos muito no final da obra, né? Aí, às vezes, também, quando dá um resultado negativo, já não dá para fazer muita coisa também. Tem isso. Então, às vezes, você pode fazer uma simulação ou um protótipo, né? Equipamento de medição é a mesma coisa, calibrado, né? E acreditado na ISO, laboratório ISO 17025. A fonte do ruído tem que ser padronizada, né? Um dodecaedro. Não utilizar fonte de ruído tais como caixa JBL ou ferramentas de obras, tipo serra policorte. Já vi isso também. Principalmente mais no início, quando a norma de desempenho começou, né? Você tinha de tudo, né? Então, não pode. O cara não vai botar uma caixa JBL, aquilo ali não tem frequência padronizada, não tem nada. Tá? Analisar os resultados, né? E quitar a RT no crédito. Então, os aparelhos, né? Esse aqui tem um exemplo, esse aqui é um sonômetro. Um aparelho desse aqui está entre 100 e 200 mil reais. Ele é dinamarquês, Bruker, né? A gente utiliza esse. Isso aqui é fantástico. Ele já tem as fórmulas normativas que tem na norma, né? De cálculo de ruído. Já tem elas integradas no aparelho, né? Então, ela mede e já vai calculando, né? Isso aqui é um calibrador. Espeta ele no início da medição, espeta ele
no aparelho para fazer a calibração, tem que estar calibrado também. Esse aqui é um dodecaedro. A foto do meio ali, que não está aparecendo a setinha, mas a foto do meio ali é o calibrador. Aí o da inferior esquerda é o dodecaedro que ele está explicando. Essa bola aqui, está num tripé, né? É uma fonte acústica omnidirecional. E essa caixa preta aqui embaixo é a tapping machine, né? Que é aquele aparelho, ele fica batendo no piso para fazer o ruído de impacto, tá? Isso tudo tem norma da maneira que é feita a medição. Por exemplo, tem que fazer depois, puxar 5 pontos no final para fazer a reverberação. O dodecaedro tem que ficar num ângulo, na quina da parede ali, ele fica em 60 graus, mais ou menos, afastado. Então, tudo tem metodologia também, né, na hora que chega no ambiente. Isso aqui, que a gente falou, isso não tem padrão, né? Nem Makita, nem caixa JBL. Esse aqui é um decibelímetro e a gente pega resultados disso aqui. Isso aqui é um aparelho que custa R$190 contra um aparelho que custa R$100.000, 100 a 200 mil. Né? Ele não tem banda de frequência, não tem nada nele. Né? Ele só aparece ali, né? Isso quando não aparece o celular, né? Tem nem microfone. O microfone de um sonômetro também é calibrado. E ele é então de 30% do valor do aparelho. Então, sensível e preciso que ele é, né? Bom, agora vamos falar um pouco do lumínico, tá? Então, a consulta também tem que fornecer os dados de plantação, arquitetônico, especificação de acabamento, quadro de esquadrias, né? Eu fiquei com um estudo parado em 1 ano e no final desistiram, porque o projeto ia alterar, no final cancelaram o projeto e não tinha quadro de esquadria, então não foi feito, né? Então ficamos aguardando e no final não foi realizado. O quadro de esquadria é fundamental, porque a luz entra pela janela. Se você tem uma janela e muda, né? Igual já aconteceu, são 2 folhas de vidro. Passou para a folha de vidro com uma folha de vidro e a veneziana. Já altera o desempenho, né? A contratação do lumínico tem que ter atenção para a quantidade das unidades avaliadas. Por quê? A norma ela fala que tem que avaliar as unidades, né? Mas geralmente é feito nas mais críticas, tá? Porque senão o estudo fica muito grande. E a própria Caixa, às vezes, já vi caso que ela falou que não precisava fazer tudo. Alguns pedem para fazer tudo. Vai variar muito também, né? Da regional da Caixa, é selo azul também, às vezes pedem para fazer tudo, né? Que é um selo ambiental da Caixa, de excelência ambiental. Então, assim, depende. Mas, geralmente, a gente faz, eu já vi outras empresas também, mercado fazer, ele faz das unidades mais críticas. Mas sempre tem que ter o cuidado de analisar cada orientação típica, né? Por mais que a gente faça só o pavimento mais crítico, né? Se a orientação tem mais de um tipo de orientação solar, múltiplas torres, né? Se tem diferentes implantações, tem que fazer de cada uma, né? Exatamente. Mas se for fazer de tudo, aí você já vai. Aí também entra a questão do orçamento, né? Valor para uma maneira, mais crítico de uma maneira, se for fazer de tudo é outra. Porque você fica modelando aquilo ali, é tempo, né? É muito mais impactante, tá? Mas tem sido bem aceito, né? A própria Caixa tem aceitado, fazendo das situações críticas com as orientações também, né? A recomendação também de solicitar curva isográfica. A curva isográfica, não vou mostrar como é que é. Ela dá uma visão boa ali, do tanto da quantidade de luz de luminância, né, que está tendo no ambiente. Às vezes pega-se, assim, já vi relatório que colocou uma coluna verde, estava assim, aprovado, não tinha nenhum índice de luminância no ambiente, quantos lux tinha, né? Então, com um relatório pobre, você não fica com a memória de cálculo, você não fica muito clara para você quanto que está atendendo ali o desempenho, né? Fazer análise dos resultados também e a RT. Então, você tem aqui, por exemplo, um quadro, né? Não sei se dá para dar um zoom aí. Deixa eu dar um.
Acho que dá para ver um pouco, né? Então, assim, você faz aqui, né, um quadro com resumo superior, intermediário, mínimo, né? Lembrando que nos pavimentos no nível da rua e abaixo do nível da rua, tem um fator de redução, pode ter um fator de redução de 20%. Como o mínimo é 60 lux, então pode chegar a 48 lux. Pelo menos pavimento térreo, né? Que a gente, ou abaixo do nível da cota da rua, né? O mínimo é 60 lux. Então, aqui, quando você põe uma curva isográfica, isso aqui tem, né? Extrai da planta lá o apartamento, você vê aqui, ó, a entrada da janela está aqui, né? A janela está por aqui. Está aparecendo a bolinha aí? Certo, não, né? Tá aparecendo, pode ir. A Né? bolinha aparece. Então, está mais amarelo e aqui vai ficando verde, vai ficando mais escuro, à medida que vai afastando da janela. Aqui tem um gráfico de cor aqui, ó, em lux. Então, quanto mais a cor vai fechando, né? Vai diminuindo até ficar nas cores mais quentes, né? Até atingir uma quantidade mais. Esse vermelho aqui, vermelho, ele chega a 5.000 lux, né? Tá? Então, aqui dá para ter uma visão, tá vendo? Que a medição é feita no centro do cômodo, né? Mas esse aqui tem um desempenho muito bom. Aqui põe o pavimento todo, né? Aqui é a unidade, né? Aí mede no dia 23 de abril e depois no dia 23 de outubro. Isso aí dá uma discussão também em 2 horários. Porque eu entendo que a norma pede os 2 dias. Já tem gente que acha que não, porque lá fala respectivamente. Não abrigo, mas é bom colocar que dá uma diferença, né? Já fica mais completo. E aqui o cômodo todo, né? Então você vê que todo o pavimento está bem suprido. Esse exemplo aqui de baixo já foi um que não passou. Aqui, ó. Esses vermelhos que não passaram. Matei. Flávio, você perguntou? Não, o áudio dela estava aberto. O áudio está aberto, né? Então, tá vendo? Aqui já não passou. Ó. Como é que tá azul? Porque aqui foi um prédio, foi um conjunto, ele foi feito de talude, né? Vários taludes, vários patamares, né? Veio de cima para baixo. O que aconteceu? Os de cima foram bloqueando os de baixo. A iluminação. Então, quando chega. E próximos também, né? Então, aí ele colocou no estudo até para mostrar para a empresa, né? Como que estava a simulação. Perto da janela dava, né? Entrar, mas na medida que avançava mais para o ponto, ficava escuro. Né? Então, o lumínico tem situações que ele não costuma passar, tá? Então, tem que fazer uma análise, quantos por cento passou, ele é meio sensível, né? Principalmente Minha Casa Minha Vida, você não tem muita mobilidade ali, né? De tipologia ou de janela, né? Às vezes é forma de parede concreta, então não dá para mexer na forma. E a própria viabilidade que a consultora faz, né? Ela quer, às vezes, colocar muita unidade para ter uma rentabilidade no empreendimento, mas isso aí, às vezes, pode prejudicar o desempenho, né? O térmico, né, vem também na mesma situação, a construtora fornece, né, os projetos, tem que fornecer as cores, ou então se não for, a espessura da telha, como que vai ser a laje de cobertura, né, tem que passar os dados. As esquadrias também, né, o revestimento de fachada, o índice de absortância da fachada, né, como que vai ser pintura, textura, revestimento cerâmico, fachada ventilada, né. Aí na contratação, atenção para a versão, né, que vai ser aplicado no estudo. Eu já tive um caso que a empresa que fez o estudo, ela propôs na versão 2021, mas fez o estudo na versão 2013. Isso foi verificado na auditoria. Aí eu comuniquei à empresa, né, que foi feito na versão incorreta. Foi proposto na versão que era correta, o empreendimento já era aplicável dentro da versão 2021, mas na hora que o relatório foi feito na versão 2013. Né? Então, essas coisas que o auditor, às vezes, tem que ter essa percepção de ver se a metodologia está correta,
se está sendo aplicado corretamente, se foi a versão, o protocolo, né, do empreendimento, quanto que ele passou a vigorar para se aplicar uma determinada versão de um estudo, né? Então tem que ficar atento com isso. Analisar os resultados, né, também, sempre fazer uma análise. Quando eu falo analisar o resultado, é até chamar a empresa, se ela quiser, né, ter uma dúvida ou quiser esclarecer alguma coisa, né, para repassar ali alguns pontos com a construtora. E TRT. Bom, então, o que eu tinha para falar era mais isso, né? A minha empresa BQ Engenharia e Gestão, tem os contatos, tá? Parceria aí com o Douglas. Visitem também o site lá do Portal da Norma de Desempenho, né? Tem muitos dados lá, muita coisa interessante. E o Douglas, né, você falar aí, eu estou aberto aí a perguntas, né? Qualquer questionamento, tá? Tenho a agradecer a atenção de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, aí fica um momento aberto aí para questionamento, sugestão, crítica. E quem também tiver interesse, aí, às vezes tem conhecimento específico em alguma área, quiser trocar essa ideia com a gente também coloca o canal à disposição também para vocês, tá? Lá normadesempenho.com.br, a gente tem à disposição alguns cursos também, tem a nossa comunidade, a gente vai fazer um podcast mais para frente da apresentação da nova NBR 15220, parte 3, que é de zoneamento bioclimático. Então, a gente já tem lá disponível, vou até compartilhar aqui para vocês, se já quiserem dar uma olhada, que é um novo ZBBR, vamos assim dizer, que antes era aquele aplicativo que era disponível lá no site do ABE, né? Então, aqui no site da normadesempenho.com.br já tem um aplicativo aqui para buscar também a cidade que você quiser, já tem novos dados. Esses novos dados aqui não estão ainda valendo, né? Está no período de 180 dias, mas caso já queiram ir olhando. Só para a gente, tem muita gente em Belo Horizonte, põe aí para a gente ver. Belo Horizonte. Então, tá ZB3, né? 3B, na verdade. Então, agora tem outra classificação, a letra B aqui. Que hoje é 3, né? Hoje é 3 normal, né? Agora é 3B, tem 3A, 3B, 3C. Então, para não mudar, trazer muitos números a mais, né? Então, foi feito particionamento em cada zona bioclimática. Aí já tem também amplitude térmica, a temperatura de bulbo seco média do ano todo e outros dados também. Só falar uma coisa da norma de garantias, que ela também tem garantia de manta acústica agora, tá? Foi revisada? Não, já veio nela, né? Já veio? Tem um item que quer ver? Só complementando aqui também, tem o site, dentro do site também tem alguns consultores parceiros, então também quem participa da comunidade aqui tem à disposição também colocar nesse site. Hoje nosso site tem, em média, 9.000 acessos por mês, então tem bastante acesso, dá uma visibilidade bem boa para o pessoal. É muito bom esse site. Você quer falar novo desempenho? Quer ver? Tem só uma... Então tá, agradeço. Vai mostrar uma coisa aí, Marco? Camada isolante acústica, está dentro da 17170. Tá mostrando a apresentação do Canva, tudo. Canva? Porque eu retomei, né? Isso. Rapidinho. Só de curiosidade aí. Olha lá, camada isolante acústica. Então está na norma de garantias, tem essa parte também, para piso interno e externo. Oi, Gilmara, pode falar. Gilmara? Oi, Gilmara, pode falar. Acho que levantou sem querer. Pode ser. Bom, pessoal, muito obrigado, né? Espero que tenha ajudado aí uma coisa, né? Não é um treinamento de novo desempenho, foi mais uma conversa, né? E mostrar essa evolução que evoluiu, né? De 2013 para cá, mas, né? Igual a Alessandra pontuou também, ainda tem um caminho
a ser seguido aí, né, para a melhoria da norma de desempenho. Tá? Então, tá. Obrigadão, Marcos. Acho que cada papo desse a gente vai ficar um pouquinho... Ninguém sabe tudo, né? Então, a norma é muito extensa, muitos assuntos, e a gente sempre aprende alguma coisa. Pessoal, ficamos à disposição, tá? Nós temos o site, temos os e-mails, os contatos, o WhatsApp. Precisando, a gente está à disposição. Obrigado, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Descansa a todos aí. Boa noite. Obrigado pela atenção. Boa noite.